Olá, professor Tite, muito obrigado por atender a Rádio Web Independente. É um prazer para a gente poder entrevistar o senhor aqui nesta manhã de sábado. Primeira pergunta é: como está o espírito da seleção? Como está o seu espírito? Qual a expectativa para a Copa da Rússia 2018? Prazer, Paulo, prazer falar com vocês. Está numa expectativa muito grande. Eu digo que eu tenho, independente da experiência que tenho na minha atividade, administrar esse tempo, não ficar pensando já no início da Copa, fazer os trabalhos semanais que a gente tem que fazer, os acompanhamentos que a gente tem, porque senão acaba te absorvendo muito, né? Acaba te drenando, a expectativa ela é muito alta. Perfeito. E voltando um pouquinho ao passado, aquele primeiro título com o Veranópolis, agora o senhor está indo para uma competição a mais importante do mundo e lá atrás, aquela competição com o Veranópolis, o título da divisão de acesso do Gauchão. Passa um filme na sua cabeça, o senhor ainda tem uma memória fotográfica daqueles momentos difíceis e até agora a redenção? Tenho sim, e tenho uma gratidão, Paulo, muito grande pelas pessoas que contribuíram e que de alguma forma me ajudaram a estar nesse momento dentro da seleção. Eu sei o quanto de construção teve. E cada etapa, cada clube por onde eu passei teve uma construção legal. Veranópolis tem uma história muito bonita, pessoas com quem eu tenho uma gratidão muito grande. Teve dois dirigentes, o Ezenir e o Edgar, em Veranópolis, que para mim eles têm um marco muito forte. Na sequência, todos os outros demais. Mas esses dois, que lá no início, onde fundiu-se duas equipes que eram amadoras, que fundiram, que subiu para a primeira divisão e está hoje, dentro do cenário, há mais de 20 e tantos anos, permanecendo na primeira divisão. Na época, eram 18 mil habitantes. Então, construiu-se uma história sólida dentro de Veranópolis, um título da segunda divisão, uma possibilidade de crescimento profissional que eu tive paralelamente a isso, a oportunidade de ficar trabalhando o ano inteiro, porque às vezes trabalhava-se 3 meses, 4, o gauchão, e depois o desemprego acontecia. Eu tenho uma gratidão muito grande por Veranópolis. Perfeito. E referente ao Campeonato Gaúcho, a gente sabe que a sua agenda é extremamente apertada pela questão da seleção brasileira, mas existe aquele pequeno tempinho que o senhor consegue acessar a internet e acessar os times gaúcho, o Veranópolis, o Caxias, que o senhor passou, que está tendo uma boa campanha, o Inter, o Grêmio. Consegue acompanhar os times gaúchos? Não predominantemente, né? O meu foco de atenção é aqueles atletas que são selecionáveis e aqueles que estão encaminhando, te confesso. Agora, paralelamente a isso, em função até dessa gratidão, desse carinho, da curiosidade, sim, no acompanhamento do Caxias em vencer esses 3 primeiros jogos, por vezes tu volta de uma temporada tendo prolongado ela mais, no caso do Grêmio, aí tu não tem o teu poderio técnico maior para enfrentar. O Internacional que subiu e agora com o Odair e com o Maurício guinado a uma função de comando. Então, tem todo esse acompanhamento, sim, a gente acaba, de alguma forma, fazendo, mas não prioritário. Perfeito. E a sua avaliação sobre a final do Mundial do Grêmio versus Real Madrid? São realidades diferentes, de fato, Tite? O nosso futebol brasileiro, os clubes estão muito abaixo dos times da Europa. Qual a sua opinião sobre isso? Para a gente compreender e fazer o comparativo do futebol brasileiro, a gente tem que olhar uma série de aspectos. Eu vou pegar só um aspecto de uma conversa que eu tive com um técnico e com um diretor executivo dessa mesma equipe com poderio econômico alto europeu. Aí ele disse assim, eu conversei com um determinado jogador, bota o top 5 do mundo, ele vai estar dentre esse top 5. Ele disse, eu conversei com ele, o técnico falando, e eu coloquei a ele de que ele ia ser usado dessa forma, porque eu entendo que potencialmente ele vai produzir bem, ele vai ter a condição de crescer na sua atividade, assim, usando ele pelo lado, usando ele por dentro, as minhas ideias. O meu diretor executivo conversou com o diretor e com o pai dele, porque o plano de carreira dele vai ser esse, a gente imagina assim, 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 porque ele vai estar... Ele não falou de dinheiro. Sabe por que ele não falou de dinheiro? Porque qualquer que fosse o valor da transferência, o clube ia pagar. Então, por que eu estou falando isso? Para as pessoas entenderem que vem aqui, surge qualquer um jogador do Grêmio, do Inter, do Caxias, do Juventude, do Brasil de Pelotas, ou pega qualquer exemplo que seja, o poderio econômico vem aqui e diz, eu quero levar.
Quanto é que é? Aí pega e paga. Hoje nós não temos condições de manter. Imagina, vou traduzir, se a gente mantivesse aqui todos os atletas de alto nível que estavam aqui. Então, se ficasse Neymar aqui, se ficasse Gabriel Jesus aqui, se ficasse Coutinho aqui, se ficasse todos esses atletas que saíram fora, o Juliano, que saiu para o exterior no internacional, tu imagina o poderio, o Tyson, se estivesse aqui, se tivesse permanecido aqui, o Grêmio se permanecesse, a qualificação do campeonato ia ser muito maior. Então é injusto fazer comparações porque são realidades financeiras diferentes. E por que o seu Corinthians era tão igual ao Chelsea? Era tão parecido tecnicamente? É porque eu tive tempo de trabalho e porque a gente pegou um grupo de atletas com muita qualidade, mas também perdeu logo em seguida. Por quê? Porque não teve condição de manter. A mesma coisa foi o campeão de 2015. Aí veio a China e levou 5, 6 jogadores em 5, 6 dias. Por quê? Porque o poderio econômico ela acabou retirando. Perfeito. Alguns momentos episódicos eles acabam acontecendo de fortalecer. Mas aí surge uma grande equipe, o europeu vem e te toma os principais jogadores. Por isso que é um pouquinho injusta a comparação. Tá certo. Técnico Tite, a nossa audiência da Rádio Web Independente mandou algumas perguntas para o senhor e as perguntas não fugiram da convocação para a Copa do Mundo. Existem 3 jogadores que não saem da boca do povo aqui em Porto Alegre, o senhor deve estar sabendo, né? É Jeromel, é o Luan, tem o Arthur também e tem o Marcelo Grois. São 4 nomes. Existe a possibilidade desses 4 nomes estarem na seleção brasileira de 2018 na Rússia? Já foram convocados e existe sim. E na medida em que eles tiveram grandes atuações, e na medida que eles foram campeões da Libertadores, e na medida que eles foram para o Mundial, e aqueles que individualmente tiveram grandes atuações, os credenciam sim. Vão ser convocados? Não estou afirmando isso. Mas que eles estão sendo olhados e tendo retomado e olhado assim, voltou num nível alto, está numa grande condição. O Edilson fez 2 grandes jogos finais e fez grande jogo lá contra o Real também. Né? Então, só para te ver o acompanhamento, claro que a gente tem a condição de acompanhar. Claro que isso é importante. Claro que atleta de alto nível, com desempenho em alto nível, ele se credencia a ser chamado, sim. O senhor comentou essa semana que o Vinícius Júnior, mesmo não sendo convocado, existia a possibilidade, se ele tivesse algumas atuações boas em 2018, em ser convocado para a seleção para a Copa da Rússia. Jogador que nunca foi convocado, ele também tem a mesma chance? Se fizer algumas atuações, não. Mas se ele tiver uma sequência de grandes atuações, sim. Porque não adianta a gente ficar assim, episodicamente, o cara está bem, daqui a pouco não está bem, agora retomou de novo. Não, tu tem que manter em alto nível durante um tempo. Dá um exemplo disso. O Arthur só foi convocado porque ele manteve um nível do Campeonato Brasileiro na Libertadores alto. Luan, da mesma forma. Grois retomou no final, tinha caído determinado, retomou. Jeromel, da mesma forma. Então, o fato da grande campanha, o grande jogo do Jeromel conta contra o Real? Conta. Vai ser convocado? Não sei. Eu estou falando de uma outra história. Estou falando do desempenho do atleta. E dessa concorrência que eles têm, concorrência leal. O Lua está concorrendo com o Willian, está concorrendo com o Tyson, está concorrendo com o Coutinho, está concorrendo com o Neymar, está concorrendo. Perfeito. Eu gostaria de saber se esse item, emoção na seleção brasileira, o senhor vem trabalhando isso, porque a gente teve a demonstração também recentemente do Coutinho envolvendo a sua negociação, o que a mídia nos mostrou, nos passou, que teve muita ansiedade de ir para o Barcelona. O Neymar nos passa que está com muita ansiedade de querer mostrar trabalho no Paris Saint-Germain. Como o senhor está trabalhando a emoção na seleção brasileira? As relações pessoais, as relações humanas, elas são do dia a dia do feeling. Né? O que eu coloco para eles é um pouquinho da experiência e da experiência como atleta, da experiência de vida, é que eles estejam no local onde eles se sintam bem. Eles, pessoalmente, se sintam felizes e a família se sinta feliz. Porque num local onde tu estás bem e onde a tua família está bem, tu está mais perto de fazer o teu trabalho com alegria, de fazer o teu trabalho com satisfação. Tu está mais perto da excelência. Quando o lado humano, quando tu vai para um local onde tu é bem quisto, onde a expectativa ela pode ser alta do teu desempenho,
mas ele é receptivo, quando há um carinho por parte, quando as pessoas querem que tu trabalhe, vá. O Coutinho estava assim. O Coutinho queria. O Klopp deu uma entrevista e num momento que eu conversei com o Coutinho, ele queria ir a Barcelona. Digo, vão num local onde vocês se sentirem felizes. Até porque esses grandes clubes, a maioria deles tem grandes profissionais, são grandes clubes, tem grandes estruturas. O atleta busca o prazer mais do que a realização financeira. Eles já estão todos eles com a condição estabilizada. Às vezes as pessoas falam, é por dinheiro, não é por dinheiro. Neymar deu uma entrevista que eu achei sensacional. Ele disse, quem acha que eu troquei Barcelona pelo PSG por dinheiro não me conhece. E não conhece a realidade deles. As situações desses altos níveis já está estabilizada financeira. Ele quer outro, ele quer se sentir feliz, ele quer jogar com alegria, as pressões que tem, ele quer ter a possibilidade de crescimento profissional, ele quer outras coisas. O dinheiro ele já conseguiu. Tite, nós sabemos que os patamares do futebol e da política estão totalmente separados um do outro, mas a importância que tem o futebol brasileiro para o povo brasileiro é muito grande. Eu tive a oportunidade de presenciar isso na cadeia pública de Porto Alegre. Eu visitei uma galeria para fazer uma reportagem e aquela galeria lá, ela está pintada de verde e amarela, porque somos patriotas, porque vai ter a Copa da Rússia 2018. O senhor tem a noção da importância social, além de títulos e reconhecimento somente no futebol? O senhor tem conhecimento dessa parte social, a responsabilidade que o senhor tem de trazer a alegria de volta para muitas famílias brasileiras? Paulo, eu tenho a dimensão do quanto o esporte ele pode te proporcionar. Como professor de educação física, ex-atleta, técnico, enfim, eu sei o quanto o esporte ele pode te passar de princípios de respeito, de competitividade leal. Ninguém na nossa vida vai dizer assim, Paulo, tu não te prepara que a gente vai te dar o melhor meio de comunicação do Brasil na tua mão se tu não trabalhar, se tu não construir toda uma carreira para chegar lá. A gente sabe ter esse lado competitivo, mas dá para fazer ele com lealdade. Dá. O esporte ele te proporciona isso tudo. Associado a isso, eu procuro sempre separar do lado político. Mesmo sabendo que há uma interferência, eu não gosto que misture. O lado político ele tem uma responsabilidade muito grande. Assim como eu me preparei quase que 30 anos na condição de técnico, de ex-atleta e de professor de educação física, o político também tem que se preparar. O que eu fico feliz é que me parece que a nossa consciência social está aumentando, a nossa consciência política está aumentando. Então, chega de corrupção. Perfeito. Né? Chega de impunidade, chega de desigualdade social. E nós, através do nosso voto, nós vamos selecionar quem nós queremos. Nós vamos trocar. A nossa conscientização está aumentando cada vez mais por veículos de comunicação que conscientizem e que externem o ponto de vista para que as pessoas escolham bem os seus governantes, para que nós tenhamos uma condição de uma igualdade social maior. Perfeito, professor Tite. Uma outra pergunta é como o senhor mantém a sua humildade, a sua perseverança, o seu poder de convencimento com os atletas e até o público externo sente um pouco disso, que o senhor tem esse poder de persuasão com os seus atletas. Qual é o trabalho que o senhor faz para resgatar isso? O senhor vai a Caxias, o senhor volta às origens. Como é que faz para ser essa pessoa que o senhor é hoje? Eu sou um cara que tenho virtudes, mas que tenho muitos defeitos também. Eu tenho um lado escuro, um lado negro, enfim, com qualquer ser humano. Mas eu procuro colocar o meu lado bom para fora. Eu procuro a cada dia ter o discernimento para dizer assim, eu quero enxergar as coisas claras. E depois eu faço a minha escolha. Se eu quero ser duro, se eu quero ser leal, se eu quero, sabe? Eu procuro. E falar a minha verdade. Eu acho que é essencialmente falar a minha verdade. Às vezes ela não é a verdade definitiva, não tenho a pretensão de ser o cara correto, mas de ser leal, de ser franco e falar as coisas pela frente. E assumir isso, Talvez essa seja a minha forma das pessoas me respeitarem, mas é o meu jeito, é o meu estilo. Perfeito. Tite, se a FIFA amanhã mudasse as regras e pudesse incluir 2 jogadores de outra nacionalidade na seleção brasileira, quais são os 2 jogadores que o Tite admira no futebol mundial? Thiago Alcântara
É brasileiro, fica com dupla nacionalidade, mas falar sacanagem. Eu ia pegar o Mazinho para conversar com ele, nós jogamos com ele. Pô, Mazinho, sacanagem, pô. Deixa o cara. Vamos trazer o Diego Costa, pronto. Os dois brasileiros que fizeram a cidadania, dupla cidadania, ficaram fora. Vamos trazer de volta os nossos. Perfeito. E me diz uma coisa, quem é melhor na tua opinião, Cristiano Ronaldo ou Messi? Já Messi. perguntaram muitas vezes, né? Messi. O Messi é melhor. Messi é genial. E Cristiano Ronaldo é gol. Perfeito. Então o Messi ele complementa mais, os dois extraordinários, os dois de uma geração maior, mais avançada de idade em relação ao Neymar. Neymar é uma geração de Griezmann, de Hazard, e por uma questão de tempo inevitável e de crescimento, o Neymar vai chegar. Qual futebol no mundo que mais te encantou, que tu presenciou campeonatos, presenciou jogos, o que mais te encanta no mundo do futebol, Tite? Hoje o City jogando. Seleção brasileira de 82. Holanda de 74. Brasil de 70, tu tem que guardar ele lá no cantinho e olhar assim e dizer assim, só a gente, né? É verdade. É reflexivo, que timaço esse daí. Isso aí não vale falar. Sim. Isso aí não vale falar. Internacional de 75. O Corinthians de 2005. O Flamengo de 81. O Grêmio de Tele Santana. O Caxias campeão gaúcho. Tá certo, Tite. E me diz uma coisa, para o futuro, o que você almeja? 2018 tem a Copa do Mundo. Para o futuro, almeja continuar na seleção? Almeja conquistar aquele sonho de participar de um time da Europa? Qual é o sonho do Tite? Qual é o planejamento do Tite pós-Copa? O primeiro objetivo que eu tenho individual agora e isso não me incomoda, mas faz com que eu esteja muito voltado a ele, é ser justo nas convocações. Por quê? Porque eu vivi o lado de atleta e tu ter um desempenho alto e daqui a pouco não ter o devido reconhecimento frustra. Então eu quero fazer a convocação, quero acompanhar de todas as formas possíveis, toda a comissão técnica voltada a assistir todos os jogos. Nós temos mais de 200 jogos, né, Vini? Europeus, de acompanhar mais de 200 jogos assistidos e treinamentos europeus. Quer dizer, a gente tem uma gama. O primeiro aspecto é essa convocação justa, sem ser obcecado por meritocracia, porque o cara mereceu, tu tem. Não. Ele trabalhou, tem mérito, vai. Daqui a pouco, alguma necessidade que a própria equipe tenha de uma característica especial, mesmo o cara não merecendo, eu vou convocar. Deixa eu te dar um exemplo. Nós precisamos de um centroavante pivô dentro de área, mas o cara não está bem, mas tu precisa de um jogador dessa característica. Daqui a pouco ele não merece, vai ser convocado. Por quê? Porque a equipe precisa. Mas, na essência, assim, convocar os que merecem, ser justo. Perfeito. Falando sobre futebol inglês agora, o senhor vem acompanhando a recuperação do Gabriel Jesus. E nesse mesmo momento, o Firmino tendo uma temporada espetacular. Qual a expectativa com esses dois jogadores? O Firmino ele tem a chance de ser inserido como titular da seleção brasileira? O Firmino é um grande jogador. Né? Ele está fazendo uma grande temporada agora. O Gabriel está fazendo já com uma regularidade desde o tempo do Palmeiras. Eu até brinco assim, o pessoal fala muito assim, que bom que o atleta foi para a Europa, aprendeu e cresceu e voltou para o Brasil no melhor nível. Aí eu falei em relação ao Gabriel Jesus, eu falei o seguinte, agora a Europa tem que agradecer, o City tem que agradecer, porque o Gabriel Jesus foi formado aqui por toda a base do Palmeiras, pelo Clube Palmeiras, pelo Oswaldo de Oliveira, pelo Marcelo e pelo Cuca, para deixar um jogador com 19 anos quase pronto, e eles já estão colhendo o fruto. Agora está na hora do outro lado agradecer aqui. Perfeito. Se levar o Arthur, vai ter que agradecer também. Porque a formação do Grêmio, das categorias de base, tem que agradecer. É daqui para lá, tem que ser de lá para cá também, né? Perfeito. Vamos ser justos. Com certeza. Tite, nós temos uma relação, nós, Rádio Web Independente, muito estreita com um clube grandioso aqui de Porto Alegre, que é o São José. É um clube aqui de Porto Alegre que a gente faz as coberturas. Eu gostaria, se o senhor, se possível, mandar um abraço para o Clube São José aqui de Porto Alegre. E a torcida do São José mandou nos perguntar:
Fábio Ramp, o goleiro, tem chance na seleção? Gostaria de dizer que sim, mas não, a verdade é não. Hoje não, ele tem que chegar no estágio maior, tem que fazer esse crescimento, fazer do São José também a possibilidade de um crescimento. O São José tem o meu carinho, tem o meu respeito, quase me derrubou como técnico. Nós estávamos ganhando um jogo com Caxias 1-0, aí eu fiz uma substituição errada, o São José virou 2-1, quando naquela campanha do título gaúcho, eu quase caí com uma derrota para o São José. Jogos sempre difíceis, então tem todo o carinho, eu sei da tradição do São José, do quanto tempo. O Enio jogou no São José, o seu Enio não jogou? Enio Andrade? Enio Andrade jogou no São José. No final da carreira, que é um ícone também em termos técnicos. Eu acho que foi técnico também de São José. Tem toda uma história muito bonita e tem o meu abraço também. Perfeito. Tite, para finalizar, né, nós gostaríamos de saber, em 2 perguntas, como está o planejamento para a Rússia, se já voa de Porto Alegre direto para a Rússia, tem muito planejamento, tem 2 amistosos importantes, e se tu encara o jogo contra a Alemanha uma grande revanche, ou espera pelo menos uma grande atuação do time brasileiro para a Copa da Rússia? Planejamento, a gente faz agora esses 2 jogos amistosos, e agora a gente está montando, eu não sei ainda se nós vamos fazer antes da Copa 2 ou 3 amistosos. Nós devemos ficar um tempo na Granja e depois viajar para ficar um pouco na Inglaterra, fazer os amistosos e depois ir para a Rússia. Então essa vai ser mais ou menos a nossa logística. O jogo contra a Alemanha, ele vai, emocionalmente ele é importante. A gente vai retomar depois do resultado negativo que a gente teve, um pouquinho daquele sensacionalismo, para mim, demais que se faz em relação ao jogo. Jogar de novo contra a Alemanha, assim como a gente ganhou em 2002 e foi campeão 2-0, perdeu agora, teve um momento extraordinário, depois do jogo da vida, agora vamos jogar o outro para exorcizar um pouquinho esse fantasminha de ter que responder a cada entrevista que vai ter que responder sempre a mesma pergunta, né? Perfeito. Vamos jogar contra a Alemanha, mentalmente vai ser importante, essas pressões que a gente está tendo e essa preparação que a gente procura aí para a Copa do Mundo. O senhor é uma grande inspiração para mim e para todos nós da rádio. O que o senhor poderia falar para aquelas pessoas nunca desistir dos sonhos, que é importante sempre sonhar e sempre que a gente tem um sonho, a rádio sempre pensou em ter essa oportunidade de entrevistá-la e estamos realizando um sonho. O que é importante, o que é fundamental para nunca... Entre teu sonho e teus pés no lugar e trabalhar, buscar informação, buscar conhecimento, buscar aprimoramento e evoluir, abram mão do sonho e trabalhem. A inspiração ela vai vir com o trabalho, a evolução profissional vai vir com o trabalho. Se não sonhar, tu fica um pouquinho aéreo demais. Ela está, mas trabalhe com o real, trabalhe com a evolução, queira crescer, ambicione, seja orgulhoso. Talvez seja o primeiro passo. O sonho ele vem logo em seguida. Perfeito. Esse é o técnico Tite. Muito obrigado, Tite. Valeu, Paulo. Até a próxima.